Então, conhecimento traz responsabilidade, né? A visualização, conhecimento daquilo que a gente vai nos proporcionar, o que a gente quer, nos gera responsabilidade, não só com a gente, com as pessoas ao nosso redor, né? No que a gente quer, vai impactar na vida do outro, vai impactar no mundo, não só na nossa. Então, se faz necessário esse tipo de visualização, né? A gente sabe que quando a gente sabe que tem responsabilidades, né, é aqui que a gente vai aprender a amar a realidade, porque a gente precisa viver da realidade também. Então, o que é planejamento? Segundo o nosso querido Wikipedia, né, o ato, né, do planeamento, né, a gente sempre lembra do planejamento como uma ferramenta administrativa. Eu não sei vocês, né, mas, ai, planejamento, a gente visualiza uma executiva com terninho, né, ou executivo, né, de terno e gravata, aquela coisa mais social, empresarial, que só os gestores fazem. Muita gente que eu falei, que eu perguntei o que para você é planejamento, sempre lembra, né, desses estereótipos, desses símbolos assim, de algo complexo, algo complicado, difícil e muito racional, muito chato de fazer, com um monte de ferramenta. Ai, me perdi já. A maioria das pessoas pensa isso, não sei vocês. O que vocês pensam a respeito do planejamento, né? Se isso faz parte já da vida de vocês. E se não faz, vai fazer a partir de agora. E o que é o planejamento alinhado à essência, né? O meu plano cósmico. É a visualização e a magia, né? Estar organizado não significa estar planejado. São coisas completamente diferentes, né? A gente confunde muito também organização com planejamento. São aliados, mas não são a mesma ferramenta, né? A mesma coisa. E a visualização aliada ao planejamento nos abre mais espaço para criatividade, nos abre mais espaço para a gente nutrir essas metas, né? A gente regar essas metas de tempos em tempos, revisar se for preciso, mudar se for preciso, por que não, né? Mudar os planos, mudar a rota, às vezes é necessário, né? Às vezes a gente está numa fase que a gente quer muito uma coisa. É que nem eu, esses tempos eu estava muito querendo, procurando desesperadamente uma escola de dança do ventre há uns meses atrás. E eu não consegui achar. Eu achei, tem uma aqui bem pertinho, na minha esquina aqui onde eu moro, mas não tinha o horário disponível que eu pudesse fazer. Hoje, não faz mais sentido. Eu não quero mais. Não quero mais fazer dança do ventre. Pelo menos até o momento. Então, tô dando um exemplo assim, ó, muito idiota, assim, muito, né? Olha aí, idiota, ó. Olha aí. Muito que não faz sentido mais. Isso pode acontecer. Então, a gente ter essa visualização, né, reduz esse tempo de a gente ser mais assertivo, né? De a gente, nas nossas ações, a gente conseguir corrigir, a gente conseguir prevenir os riscos, enfim, né? A gente tem um melhor investimento e um melhor retorno a gente sabendo, né, separando o macro e o micro daquilo que a gente quer. E às vezes a gente quer muitas coisas. Então, colocar isso em ordem, ordenado, de forma a planejar quando, quanto tempo, o que precisa ser feito é algo que muitas vezes a gente não faz. E depois reclama. Não consegui o que eu queria, não consegui juntar dinheiro, não consegui o número de clientes na minha empresa necessários para eu chegar em faturamento X, porque não visualizou, não colocou isso no papel, não planejou. A maior problemática de não alcançar os sonhos, os objetivos, é porque é falta de planejamento. E eu vou ser bem repetitiva quanto a isso. E o meu plano
cósmico, ele é justamente o cosmoplanejamento, né? É a gente incluir o universo junto, a espiritualidade, o autoconhecimento, trazer a nossa essência, quem a gente trazer dentro dessa estrutura o nosso funcionamento. Mas para isso, a gente precisa voltar alguns passos atrás e relembrar quem a gente é, trazer para o papel também, tudo que a gente é, né? Todas as áreas, a gente olhar para as áreas da nossa vida, a gente trazer a nossa essência, o que eu quero, o que eu gosto, como eu gosto, né? A nossa rotina, a gente não consegue visualizar ela porque a gente tenta copiar o outro, o que o outro faz. E nem todo planejamento funciona para todas as pessoas. Então a gente precisa trazer, né, essa criatividade, essa essência, esse autoconhecimento, a fim de adaptar esse planejamento de acordo com o que a gente é e como a gente funciona. De repente, o que eu preciso fazer, né, de repente das burocracias da minha empresa, que coisas que talvez eu não goste tanto de fazer, mas que são necessárias fazer, eu não vou conseguir fazer isso à noite, por exemplo, porque eu funciono melhor de dia. Então, no meu planejamento, né, nas minhas metas, eu vou tentar realocar, né, essas tarefas, essas metinhas um pouco menores, assim, no período da manhã, porque eu sei que à noite eu vou estar com sono, não vou conseguir prestar atenção, não vai fazer sentido, principalmente lidar com números, por exemplo. Então, entender o nosso funcionamento, né, do nosso organismo, da nossa personalidade e todas essas questões, ir em busca disso, porque não é algo que a gente vai ver isso agora, né? Não tem como, não daria para ver isso, eu também não tenho as ferramentas necessárias para isso, né? Mas a gente estar ciente, né, de que uma investigação, uma autoinvestigação é necessária para que a gente possa entender nosso funcionamento e a gente adaptar isso ao planejamento, seja ele qual for, porque existem centenas de planejamentos diferentes. Até aqui tá tudo certo, tô indo muito rápido, tá fazendo sentido, beleza. Eu incluo magia em todas as minhas coisas, na minha vida, né? A magia, essa energia, né? Que é a arte de provocar mudanças através da vontade e da visualização, né? A visualização é uma vontade, a visualização é a manipulação, é o início dessa manipulação energética, né? Daquilo que eu quero alterar, daquilo que eu quero alcançar, daquela realidade que eu estou conseguir manipular através de ferramentas, que pode ser tantas coisas, né? Pode ser um planner, pode ser o incenso que eu acabei de acender antes do nosso encontro, que me faz relaxar, me faz o ambiente ficar mais acolhedor para mim, enfim, né? Planilhas, quem gosta de planilhas, a organização delas. Então, é a manipulação energética dos elementos, aquelas ferramentas que tu tem no momento, né? Saber exatamente o que tu quer, saber quais movimentos devem ser feitos através dessa visualização que tu tem prévia e chegar lá, agir com mais sabedoria, com mais eficácia também, né? Estudar, traçar essas rotas necessárias para atingir os objetivos, né? Através dessa manipulação energética. A gente não consegue ir à frente, a gente não consegue ir além se a gente não está acreditando naquilo que a gente quer, se a gente não está sabendo exatamente o que a gente quer. Ok, eu quero melhorar a minha vida financeira, mas eu continuo reclamando, eu pago as contas reclamando, ai, mais uma conta, mais um.
um serviço que eu tenho que atender, eu não aguento mais. Normal, a gente sempre vai ter as nossas frustrações, mas para e pensa. Opa, pera, vamos corrigir. Que bom que eu tenho a possibilidade de estar pagando este boleto. Que bom que este cliente veio até mim, por mais que está ruim, eu vou dar um jeito ou para não atender mais, ou para atender menos, ou para fazer aquilo que eu gostaria. Pode ser um processo demorado, pode ser um processo que não é tão demorado assim, porque né, no universo, no mundo espiritual, o tempo não existe. Nosso tempo, né, a nossa contagem de tempo. Então a gente fica muito ansioso para a gente faz a magia, faz a manipulação energética, mas já quer o resultado para ontem. E aí estraga tudo. Estraga mesmo, porque a nossa vontade mudou, mesmo que por um curto período. E onde entra a magia nesse processo, né, de planejamento, né? Dentro do meu estudo sobre magia, né, da minha experiência, eu entendi, né, que só dá para fazer magia quando eu tô ancorada, né? Quando eu tô ancorada na minha realidade, do que quando eu tô ancorada naquilo que está na minha volta, né, no meu ambiente, as pessoas com que eu estou me relacionando, o que eu estou pensando, as notícias que eu estou vendo, né, as informações que eu estou absorvendo, o que está no meu corpo, né, aqui encarnadinha, aqui nessa vida, né. Então é preciso olhar em volta, é preciso analisar, né? Para que eu tenho, para o que eu sou, o que eu quero, o lugar que eu quero chegar, onde é que eu estou ancorada, né? Não existe eu estar fora da minha realidade, né? Só julgando ali, sem entrar em contato profundamente, né? Com uma coisa e outra e fazer magia, né? Amar a realidade, amar estar aqui, né? Porque na cabeça a gente tem vários pensamentos, a gente pensa um monte de coisa, a gente briga, a gente sonha, a gente faz as pazes. Tem eu tenho 1000 empresas montadas na minha cabeça, bem-sucedidas, etc. Qualquer coisa. A questão é estar na realidade, colocar os pés no chão, sonhar, mas estar com os pés no chão, né? É, a forma de inserir a magia é que muda. É esse amar, gostar de estar na realidade, né? Do que realmente está acontecendo, estar ciente daquilo que está acontecendo. Embora tudo nasça na nossa mente, né? Não dá para manifestar as ideias sem organizar elas, né? Visualizar a fim de concretizá-las, então trazê-las para o material. A gente tem uma natureza limitada, sim, né? Embora no espiritual, como eu falei, não exista, né, o conceito de tempo, né? A gente tem 24 horas no dia, a gente tem que organizar isso, porque a gente tem uma linha do tempo, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, a gente tem os nossos limites, sim. Então, incorporar isso na nossa rotina, entender isso, nos ajuda a alcançar melhores resultados, né? Depende, com certeza. Depende, né, do quanto a gente precisa, né, fazer, movimentar para chegar nesse objetivo. E às vezes nem depende só da gente, né? Depende de outros fatores externos também. Então, estar ciente disso é estar na realidade. E sabe aquela tempo de Orkut, lembra? Ai, tô velha. Quem se define se limita. Lembra aquela frase do só aceito amizade através do scrap. Aí tinha ali no perfil, quem se define se limita. Que besteira isso. Eu acho tão besteira isso. Não sei o que vocês acham, mas a gente tem sim limites, né? E a gente precisa conhecer esses limites e respeitá-los também.
né? A gente não podemos evitar de ver esses limites e para que a gente possa oferecer as melhores coisas para o mundo e para nós mesmos, precisamos nos conhecer e nos definir, sim. Pelo menos neste momento, quem eu estou nesse momento, né? Mesmo que a gente vá mudando isso no processo e é natural, mas a gente precisa de definições, visualizações. E definições também incluem as metas, definir elas. Então, aqui é necessário e é obrigatório respeitar o tempo, né? Mesmo que dependa, né? A resposta ali depende. Às vezes, um ano não é possível completar esse ciclo, né? Chegar lá. Mas, em um feitiço, né? Uma magia, o tempo ele é um grande aliado. A gente coloca todos os ingredientes lá necessários, né? Faz a nossa intenção, traz os elementos, visualiza, traz a nossa vontade, né? Tem um momento para realizar aquilo. E a gente pode pegar o exemplo de realizar o nosso planejamento, por exemplo, né? Que é onde a gente está preparando o nosso caldeirão ali. Mas ele reverberar, né? O resultado reverberar no universo, né? No tangível, necessita de tempo. E muitas vezes a gente não tem o controle desse tempo, né? Por mais que a gente controle o tempo desse ritual, né? Desse planejamento, do quanto a gente vai. Ah, então, dentro de 3 meses eu vou fazer tal coisa. E num semestre eu vou alcançar o objetivo maior que eu tracei lá no início do ano. Sei lá. Depois que a gente entende, né, que o tempo a gente mensura, mas muitas vezes não depende só de nós ou só daquele planejamento, a gente começa a respeitar o nosso próprio tempo, o tempo das pessoas e o tempo das coisas acontecerem. É por isso que a gente faz planejamento. A gente tentar prever, né, fazer uma prévia do cenário geral e de forma mais esmiuçada, né? Então, por isso que autoconhecimento sem prática é inútil. E é o aliado do planejamento, porque se a gente não respeita as leis naturais, né, da natureza, do outro, a gente não consegue, a gente entende que não consegue controlar tudo. Mas o nosso planejamento, a gente tem ele visualizado, a gente tem nossos objetivos ali a concretizar, e isso muda tudo. Essa é a magia, né? E aí eu deixo aqui uma frase que eu uso para minha vida, né? Qual é a tua responsabilidade na desordem ou na ordem da qual você se queixa, né? No sentido de, eu não consigo, não é possível, é difícil, não vou conseguir chegar lá. Pega essa dificuldade e coloca ela, é como se fosse fatiar ela, né? O que que eu preciso? Por que que é tão impossível assim? Como que dentro do meu funcionamento, né, da magia que eu posso, que eu consigo fazer dentro das ferramentas que eu tenho nesse momento, mesmo que demore, mesmo que leve um tempo que não é o meu, que não é o que eu quero, como que eu posso chegar lá? Né? Às vezes a gente está aqui num buraco, aí do nada, já quero para ontem. Muitas vezes não é assim. Depende, né? Por isso que o depende faz muito sentido.